postar, tá? Fala, Débora. Oi, gente, vocês estão me ouvindo bem? É que eu tô no celular e não costumo usar o Zoom no celular, então... é, Então, eu não participei da última aula, né? E eu assisti o encontro e depois eu fiz a partir disso e eu roubei também, porque eu vi o que as pessoas tinham feito antes de eu fazer. Mas eu senti que como tinha eu fiz a lista antes também, né, do primeiro encontro, eu só não consegui participar, mas eu senti uma limitação de repertório muito forte, assim, em relação às palavras, isso me incomodou muito, e aí eu fui na parte, eu fiquei confortável na forma, assim. E eu acabei de abrir o meu poema aqui e fui ver os comentários que o Vanderlei fez. E eu achei, assim, muito interessante, porque eu já tinha visto os poemas, né, e eu vi que os poemas estavam muito diferentes. Mas assim, os comentários que ele fez não foram lugares que eu tinha ficado incomodada, sabe? Eu fiquei incomodada com outras coisas. Aí quando ele fez alguns comentários, eu fiquei. Algumas coisas que ele falou, eu pensei, não, faz sentido ele falar isso. Daí outras coisas eu pensei, não, tipo, por exemplo, até ele levantou uma questão sobre Angel Beman, por exemplo. Pra mim, o Angel Beman era tão óbvio, sabe? Que agora eu fiquei pensando, nossa, velho, será que não tá óbvio, igual eu pensei que tivesse? E provavelmente não tá, né? Mas, assim, primeiro comentário que eu queria fazer, não o primeiro, né? Eu tô comentando há muito tempo, mas eu achei muito massa a diferença dos poemas. Ficaram totalmente, assim, o jeito que o pessoal levou, assim, de acordo com as palavras, foi totalmente oposto do que eu pensei em fazer, por exemplo, em relação à sonoridade. Eu fiquei muito presa na sonoridade e tal, e talvez isso seja um fator mais limitante do que, sei lá, uma potencialização em si. Mas eu achei isso muito massa, assim. Inclusive, fiquei pensando como é que seria esse comentário. Eu peguei o poema da Valesca, eu acho a Valesca, a gente fez 1 ano de clipe juntos, então para mim vai ser massa comentar o poema dela, mas enfim, eu fiquei curiosa mesmo, sabe, para saber quem que vai sair, porque para mim foi totalmente não óbvio a solução que as pessoas arranjaram para os próprios poemas, sabe? Inclusive o olhar do Vanderlei pro meu, assim. Pô, muito legal essas coisas que você trouxe. Cara, eu acho que é legal porque cada poema ele surpreende a gente também porque ele recoloca é, questões, né? Cada poema propõe o que que é um poema, cada poema propõe o que que é um assunto que ele está tratando, né? O texto, né? A gente poderia falar os textos no geral, mas aqui a gente está falando desses textos que por algum motivo a gente chama de poemas, né? Que também é uma outra discussão. Mas isso que você falou, por exemplo, que a gente sabe como ele foi feito, né, Homerol, qual foi a instrução, e a gente, pô, calma aí, então isso pode dar nesse lugar e acho que ele traz muitas luzes, assim, possíveis. Então, muito legal isso, assim. E, de fato, assim, é claro que cada leitura é uma leitura, mas se você achou que uma coisa estava óbvia e uma pessoa não viu, já é um dado muito importante, né? E que não necessariamente quer dizer que você precisa mudar também, mas já é uma informação. Nem todo mundo vai pegar aquilo que você colocou. E no geral é isso, né? Qualquer coisa que a gente pensar, isso aqui eu tô fazendo por tal motivo. Geralmente alguma pessoa vai acabar entrando por uma outra linha, assim, né? E tá tudo bem, né? Sobre isso tá tudo bem. Mas muito bom, assim, gostei de saber esses relatórios. Essa questão que você falou da limitação, acho que a gente pode até pegar um gancho nisso para falar um pouco sobre a ideia da seletividade, né? Tem uma máxima assim que a gente nota quando a gente se propõe esse tipo de exercício, que a limitação ajuda a possibilidade criativa, né? Porque quando a gente tem muitas possibilidades, fica muito mais difícil começar alguma coisa. Então, quando você se propõe uma coisa mais limitada, e essa limitação pode ser justamente como você falou de repertório de palavras, aquilo na verdade te joga para lugares que você não estava imaginando. Então, essa proposta, apesar da gente ter feito aquela lista por assimilação sonora, isso foi uma coisa que eu achei legal. Nem todo mundo se colocou na incumbência de fazer um poema focado num jogo sonoro. Algumas pessoas fizeram, foi muito interessante. E outras pessoas também fizeram uma coisa interessante que foi simplesmente tentar lidar com essas palavras que tinham aparecido. Então, eu mesmo, na minha lista, quando eu fui fazer, eu me deparei com as palavras que eu quis escolher porque eu achei elas interessantes e depois fiquei, cara, quando eu recebi a emoção, eu falei, como é que eu vou fazer um poema que fale disso usando essas palavras? Então, é um pouco a gente chegar em palavras que a gente não usaria normalmente. E esse exercício foi isso, a gente partiu do nosso campo sonoro ao nosso redor, assim, né, no nosso ambiente, e são palavras que a gente poderia usar muito, né? Do tipo, sei lá, motor, buzina, não sei o quê. Só que de buzina você pode chegar em umas palavras que
você conhece, mas elas estão guardadas num lugar que você não pensa sobre elas normalmente. Mas quando a gente está fazendo esse processo de assimilação sonora, a gente não está raciocinando muito. É meio no ato, né? Então eu estou pensando ato, fato, mato, pato, e você vai chegando num lugar que, pô, peraí, essa palavra é legal. Então você é forçado a usar ela. E isso, quando a gente lê um poema que usa uma palavra assim diferente, usa um repertório diferente, isso chama muita atenção, né? Justamente porque tem um dado de novidade. Então isso é um benefício, assim. Muito legal. Que bom, gente. E então, legal saber da leitura de vocês dessa atividade. E alguém chegou a dar uma olhada nos materiais complementares que eu separei para esse encontro? Alguém viu alguma coisa assim? Tinha mais coisa essa semana, né? Mas alguém chegou a passear em algum deles? Não? Dessa vez eu não consegui, não. Beleza. Tranquilo. Então, a ideia desses materiais dessa semana era a gente. Na verdade, são algumas continuações do encontro anterior, né? Aquele livro do Décio continua, porque aquele livro acho que vale ler até o final, assim. Mas tinha alguns materiais pensando uma proposta desse encontro de hoje, que é essa ideia da gente pensar como um texto pode funcionar como uma escuta de outro texto. De certa forma, é essa a proposta, assim. Inclusive, eu levanto essa bola assim para o Zaca, né, para o Rafael Zaca, que foi numa conversa com ele que eu acabei. Ele sugeriu isso, a gente estava conversando sobre como é que uma escrita pode ser uma forma de escuta, e ele sugeriu exatamente isso, né, que tem esses poemas que eles trabalham a partir de uma apropriação de uma continuidade, eles fazem ecoar textos que eles trabalham, né? E aí eu peguei um pouco essa ideia dele e mais algumas referências para costurar a sala de hoje. Então, esse nome do encontro, né, um eco, nunca o mesmo, é para a gente pensar que nessas tentativas de apropriação, de repetição, de mímica, de certa forma, que alguns textos fazem, né, acontece, na verdade, uma produção sempre de diferença, né? Então, o eco, ele nunca é exatamente aquilo que você ouve, né? Nada nunca é exatamente uma repetição nunca é a mesma, né? Uma coisa bem, bem Deleuze, assim, né? Que o que a gente está vendo o tempo todo é diferença. Mesmo que você se proponha a fazer a mesma coisa duas vezes, ou que uma gravação toque duas vezes, nunca vai ser o mesmo som que sai, nunca vai ser a mesma atividade que acontece, né? Então, quando a gente pensa numa tradução, ou simplesmente na mesma leitura, em uma nova leitura de um mesmo poema, nesses contextos todos em que a gente estaria pensando numa coisa se repetindo, na verdade o que acontece é uma produção de uma diferença. Só que é uma diferença que a gente consegue reconhecer algum vínculo um pouco maior com o que estava antes, né? Você quer comentar alguma coisa, Lorena? Não? Beleza. A gente reconhece um vínculo um pouco mais direto com alguma coisa que estava antes, né? Então, surge a partir daí essa ideia. E agora, como é que a gente pode usar essa ideia de uma repetição como diferença, né, nessa lógica de fazer uma coisa a partir de outra, mas produzindo, né, uma novidade, para a nossa leitura, escuta e produção de poemas, né? Então, é um pouco em torno disso. No primeiro encontro, a gente estava tentando reconhecer as vozes dos próprios poemas, o que estava acontecendo ali em termos das sonoridades dos textos. A gente continua um pouco isso nesse encontro e adicionando também essa camada de como é que um poema pode escutar um outro poema, como é que ele pode fazer reverberar um outro poema, né? Então, inclusive no primeiro encontro, a gente viu muitas coisas, né? A gente falou de alguns conceitos, a gente falou do cavalgamento, de sobreposição, uma série de coisas, mas é interessante, tinha alguns poemas lá que a gente não conseguiu ler, não chegou a trabalhar, mas estavam mais no final ali, também nos extras, talvez alguém aqui tenha lido, né? Mas que uma coisa que a gente não chegou a trabalhar no outro encontro e que é muito interessante ter em mente também é que tem uma possibilidade de atravessamento de vozes nos poemas, que é uma das maneiras de lidar com o som, assim, né? E que os poemas vão fazer isso de várias maneiras. Muitos deles assinalam de alguma forma, botam itálico, alguma coisa assim, e muitos vão, sei lá, botar entre aspas, botar, de alguma maneira assinalar que tem uma outra voz entrando. Nem sempre essa voz a gente vai saber de onde ela vem. Então surge aí também uma relação com o poema de tentar investigar de onde está vindo aquela voz, né? Então, quando a gente está pensando
do que seriam essas vozes do poema, quem está falando através do poema, tem essa possibilidade do som. E tem uma outra possibilidade de ver, uma outra camada, que foi uma coisa que a gente conseguiu trabalhar mais no encontro anterior, né, no primeiro encontro, que é o que tem algumas pessoas chamam de estrutura de sons de um poema. A gente poderia também chamar das sonoridades que estão no próprio texto, essa ideia assim, né? Isso é muito importante para diferenciar para quando a gente vai ver um texto sendo vocalizado. Porque não necessariamente uma coisa que a gente traz numa vocalização de um texto, numa performance oral de um texto, precisa estar, por exemplo, no material escrito que a gente usou de referência. Então, aqui para os nossos encontros, isso vai ser importante, porque uma das propostas dessa oficina é que aos poucos a gente consiga ir partindo dos poemas que a gente está escrevendo nas atividades, para ir colocando, criando aos poucos uma vocalização desses poemas. E que essa vocalização ela lide de uma forma que a gente não vai estar simplesmente declamando um poema. A ideia não é essa, né? A ideia é que a gente possa usar de toda uma gama de ferramentas que a gente tem na voz e na performance, mas assim, dentro da proposta de uma oficina de 4 semanas, né? Então também não é para não tem essa exigência de fazer uma coisa assim mirabolante, mas a gente experimentar minimamente com a voz, com os sons e com outras mídias que a gente pode, dentro da experiência de cada pessoa. Se alguém gosta de trabalhar com vídeo, a gente vai conversar mais sobre isso nos próximos encontros, né? Mas quando a gente está pensando na vocalização, aí surge essa importância de entender que a gente está lidando, por exemplo, com um texto escrito, e que a partir dessa escrita a gente está emitindo um som, né, com o nosso aparelho fonador, mas ali dentro daquele texto vão ter alguns dados sonoros que são do próprio texto, que estão registrados naquele código ali, e que isso a gente pode lidar com essa ideia de sonoridades inscritas, ou a gente pode pensar na estrutura de sons de um poema, né? Essa ideia de estrutura de sons também pode ser usada em poemas oralizados, mas a gente leu poemas só no primeiro encontro, então a gente pode pensar estritamente na escrita só para ficar um pouco mais fácil. E aí, essa estrutura de sons é basicamente o que a gente conseguir perceber nele, que atua sonoramente e que constrói, de alguma forma, esse texto. E pode ser umas coisas mais comuns, do tipo, é um poema que tem rima, é um poema que tem métrica, é um poema que tem uma determinada estrutura, assim, de versos, de estrofe, então ele tem uma estrutura de sons ali. Só que aí é importante lembrar aquela coisa, né, de que, por exemplo, não é porque eu estou falando numa linguagem cotidiana que essa linguagem não tem uma forma, né? Às vezes as pessoas confundem formal com forma, informal com uma coisa sem forma, mas na verdade não é assim, né? Então a nossa linguagem cotidiana, ela obedece uma série talvez a palavra não seja regras, mas de padrões, de estruturas, que tem a ver com o que a gente está querendo falar, do jeito que a gente está querendo falar, no contexto que a gente está querendo falar, assim como uma fala que seja feita num ambiente super institucional e coisas do tipo. O mesmo vale para os poemas. Um poema que a gente veja de verso livre, por exemplo, que está uma coisa super... que a gente não consegue perceber ali uma reincidência de uma estrutura de ritmo, por exemplo, não quer dizer que não tenha ritmo. Então, aquele material do Décio Pinatari, aquele capítulo sobre ritmo, é legal porque a gente percebe isso, que o ritmo não tem só a ver com, isso aqui tá uma determinada repetição. A nossa linguagem o tempo todo tem ritmo. Tudo, na verdade, que acontece tem ritmo, né? Então, essa ideia de que um verso livre, ele vai ser desorganizado, não, ele segue uma organização, só que ele segue uma organização que não é uma organização da tradição poética que teria a ver, por exemplo, com métrica e rima, com uma ideia de harmonia de sons. Vai seguir, às vezes, uma organização que tem a ver com tentar imitar um discurso livre, vai seguir uma organização, às vezes, que é uma organização espacial, pelo espaço da página. Então, tem outras lógicas. E aí, para essa ideia da estrutura de sons, é a mesma coisa. Então, todo poema vai ter uma estrutura de sons, que a gente pode reconhecer, mesmo que seja um poema que trabalhe muito com a espacialidade e tem umas palavras dispersas pela página. Tem uma estrutura de sons. A gente pode tentar entender o que esses silêncios estão fazendo, os silêncios visuais, de que forma a gente consegue entender isso no campo da sonoridade. Assim como um poema que a gente vê que ele é um poema muito do pensamento, um verso livre e tudo mais, ele vai ter uma estrutura de sons. E aí a gente vai, talvez, uma coisa que acontece muito, inclusive, é que as pessoas, às vezes, quando elas começam a escrever poemas, o verso vai até onde a ideia daquela frase vai. E esse é o lance do cavalgamento, né? Que é legal a gente conhecer, porque a gente vê que não precisa ser assim. Então, eu tenho uma frase longa, eu vou fazer um verso longo. Eu tenho uma ideia, uma frase ou uma ideia mais curta, esse verso vai ser mais curto. E a gente vai vendo que o poema ele vai se organizando assim, de um jeito meio aparentemente aleatório, mas que na verdade a lógica é porque até onde a formulação da pessoa foi, ela escreveu até ali. Ela poderia ter quebrado, poderia ter feito outra estrutura. É uma escolha, né? Não é uma obrigação.
Então, enfim, isso é uma exposição assim que eu queria trazer sobre algumas coisas. A gente daqui a pouco vai começar a ler os poemas. E uma última coisa que eu queria falar, só para não deixar de falar, é que porque a gente está também lidando com esse campo da sonoridade, né? A gente não vai trazer tão forte arte sonora, não coisas que se colocam nessa palavra, né? No encontro que vem, a gente vai ver mais coisas que se colocam como poesia sonora, mas de certa forma não deixa de ser. A única diferença é que vai estar lidando, na maioria dos casos, com palavras, e nem todos os poemas vão estar lidando com palavras, às vezes eles vão estar lidando só com fonemas, que vão ser esses, no caso, os fonemas que a gente consegue, são esses sons que a gente consegue pronunciar e que a gente reconhece como sons da língua humana, digamos assim, né? Que o nosso aparelho fonador consegue emitir. Então, por isso que eles vão estar sendo considerados como poemas sonoros, e tem outras, enfim, tem uma questão histórica também da poesia sonora, mas a gente pode conversar sobre isso no encontro que vem. Mas por que é isso, né? Porque algumas das coisas que a gente andou jogando, algumas palavras que a gente andou jogando assim, que pegando emprestado para pensar os poemas, elas são palavras que são usadas para pensar também o campo do som e que podem ser muito interessantes. Então, por exemplo, naquele capítulo que eu coloquei para você no primeiro encontro, do Murray Schafer, ele é um compositor canadense e que fez um trabalho importante ali na metade do século XX e que ainda é muito referenciado no campo de estudos do som e da música, apesar de também já terem feito muitas críticas e contrapontos e ampliado e discordado de muitos dos pressupostos básicos dele, né? Mas como o termo de paisagem sonora, que a gente usa muito hoje em dia, que muita gente já ouviu falar, e que tem sido repensado, mas que foi muito importante em um determinado momento ali, na década de 60, assim, para frente, para que fosse divulgado mais, assim, popularizado esses estudos, né? E aquele capítulo que eu passei para vocês, ele vai pensar sobre o nosso ambiente sônico, que ele chama, né? Sobre esses sons ao nosso redor, e ele conta uma historinha sobre o ruído. Isso é uma coisa muito interessante da gente pensar, né? Quando a gente está pensando sobre som ou sobre linguagem, sobre poema, porque a gente tem uma tradição, assim, de achar que a linguagem necessariamente significa, o uso da linguagem, né? O exercício de estar lidando com a linguagem, necessariamente vai significar uma comunicação clara, o que não precisa ser o caso. Assim como quando a gente vai falar um poema, a gente não precisa necessariamente fazer com que ele seja totalmente bem ouvido, digamos assim. Pode ter uma outra proposta. Então, essa ideia da linguagem como uma linguagem, como uma coisa sem ruído, isso tem uma conexão com essa ideia de ruído que a gente pode pensar no som. E ali naquele capítulo ele fala sobre o ruído, né, que teria uma ideia antiga de que o ruído teria a ver com o som que ele se repete de uma forma aperiódica, né, que ele tem uma irregularidade. E aí ele propõe essa outra definição, de que seria uma definição que é usada muito no campo da engenharia sonora, do tratamento de áudio, etc., que seria que, na verdade, o ruído é aquele som que a gente não quer, digamos assim, né? É um som que ele é um valor subjetivo, é um valor relacional. Ou seja, alguma coisa é ruído em relação à outra. Tem alguma coisa que eu estou querendo ouvir e o que está querendo me atrapalhar a ouvir isso é um ruído. Só que isso pode ser muito interessante como um elemento de composição de um poema, por exemplo, que é essas vozes que atravessam um poema, por exemplo, ou qualquer outra coisinha, uma palavra diferente que a gente usa, às vezes acaba fazendo, de certa forma, um ruído, porque o poema estava indo para um caminho e de repente ele vai para o outro. Quando a gente usa uma palavra, por exemplo, muito diferente. E aí, será que isso atrapalha o poema? Não necessariamente. Isso pode fazer a pessoa parar e ter uma outra relação com aquilo, né? E que é o que ele fala, por exemplo, daquela ideia de figura-fundo, que tem a ver com. A gente poderia falar no plano da fotografia, por exemplo, vai falar em primeiro plano, segundo plano. A figura-fundo tem um pouco a ver com isso. Mas a diferença é que não é uma coisa estática. É uma coisa também relacional, subjetiva, que tem a ver com o que você está percebendo e o que você está percebendo como fundo. Isso tudo que a gente está falando é mais para a gente ter uma noção de algumas das coisas que a gente está, alguns dos conceitos que a gente está usando, que reverberações pode ter quando a gente vai pensar sobre som, mesmo que a gente não esteja vendo tantos materiais diretamente ligados à arte sonora e tal, e porque é um jeito também de adiantar algumas discussões que mais para frente vão ajudar muito a gente na parte da vocalização, porque a gente pode fazer vocalizações que lidem, por exemplo, com essa ideia do ruído, que lidem com a ideia de algo que esteja acontecendo no fundo e que de repente vem para primeiro plano e alterna com a voz, e várias outras coisas que acho que quando a gente tiver uma referência mais material, assim, né, um material mesmo que a gente vai estar escutando junto aqui na semana que vem, vai ficar mais fácil. Então, falei pra caramba aqui, eu queria fazer essa exposição assim, mais para não deixar passar algumas coisas,
e para a gente também ler um pouco menos hoje e conversar um pouco mais. Então, estava ouvindo vocês antes, agora eu falei, é aqui eu queria abrir a palavra de novo. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer uma pergunta a partir dessa exposição? Isso, Vanderlei. O nome é Murray Schafer. Dessa vez eu estou vendo 0 rostos, 0 câmeras aqui, então se não tiver ninguém para falar nada, eu vou, sei lá, dar 15 segundos, vou considerar que esse silêncio foi um não, porque eu não consigo ver como é que vocês estão reagindo. Aí, obrigado. Está mutado, Vanderlei. Vou fazer igual Glória Pires, sem comentários. Não sou capaz de opinar. Beleza, então acho que a gente pode talvez ir para os poemas, e aí a gente... Aí vai todo mundo ser capaz de opinar, porque senão não rola. Beleza? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Alguém chegou a conseguir ler os poemas? Eu perguntei dos materiais, né? Mas dos poemas eu não tinha perguntado ainda. Os poemas que a gente escreveu, que colocou no Drive. Não, esses da coletânea que a gente vai ler agora. Tava lá no Drive já, seguinte. Ah, não, eu me concentrei só na tarefa de escrever e comentar mesmo, não sabia que era. Boa, não, fez bem, fez bem. Não, a gente vai ler agora junto, né? Mas às vezes tem gente que gosta de ler antes. Aí o Bruno leu alguns. Beleza, vou compartilhar aqui então. Me digam quando estiver aparecendo, por favor. Foi? Sim, tá aparecendo. Show. Depois eu vou... Fiquei de fazer isso, acabei não fazendo. Depois eu vou juntar esses dos encontros todos num documento só, para facilitar um pouco, aí fica aí para vocês podem usar onde vocês quiserem. Mas não, eu queria começar hoje, assim, eu coloquei como uma sugestão para a gente começar. É um poema do Matsuo Basho, que foi um poeta japonês, assim, muito conhecido como um grande escritor de haikais, que é uma forma japonesa curta, né, que ela é estruturada em 3 linhas verticais, que vocês estão vendo aqui, né, e que no Ocidente isso foi traduzido, reproduzido como 3 versos. E mais estritamente, se for bem na coisa bem tradicional, seriam versos de 5, 7, 5 sílabas poéticas. E ele teria essa estrutura sonora, assim. Isso vai sendo relativizado com o tempo, mas mais tradicionalmente seria isso. E o haikai, na verdade, ele se originou de um gênero poético que é inclusive legal, porque acho que tem muito a ver com o que a gente faz na oficina, que era praticado no Japão, que era um poema longo, que ele era feito coletivamente, agora me escapou o nome. Mas ele era feito, uma pessoa fazia alguns versos, outra pessoa fazia mais alguns versos, outra pessoa fazia alguns versos, e era um poema que era sendo escrito coletivamente assim. E a primeira estrofe desse poema era justamente uma estrofe com essa organização. Eram 3 linhas, hoje a gente vou traduzir porque a gente lida hoje, né? Seria como se fossem 3 versos de 5, 7, 5 sílabas poéticas. Na prática, a contagem é diferente, porque lá tem uma outra ideia, essa coisa do som não é exatamente uma sílaba poética como eles trabalham, mas a gente trabalha assim. E aí depois essa primeira estrofe foi isolada e começou a ser praticada como um gênero à parte, que foi popularizada como haiku ou haikai. E o Matsuo Basho, ele popularizou muito isso, ele produziu muita coisa em torno disso, ele foi meio que um poeta andarilho, assim, que enfim, escreveu muito e viajou muito, então ele é uma figura meio quase mitológica, assim, dessa tradição. E aí esse poema dele, que está aqui o original, alguém, eu imagino que, não sei, alguém aí sabe ler japonês? Pronunciar, pelo menos, certo pra gente? Não? Bom, então tá aí, todo mundo tá lendo esse poema dele. E eu trouxe o poema dele com uma série de traduções. A fonte dessas traduções está ali embaixo, o site onde eu peguei. E aí a proposta era que a gente lesse em série. Então eu vou pedir para alguém ler, e quem lê pode tentar ler isso aqui.
e depois ler todas as traduções que vão ter aqui. A última é essa do Guimarães Rosa, Verde. Então, todas são desse poema. Esse poema que a gente está vendo aqui, que seria um poema de 3 versos, né, a estrutura que eu falei. Então, lê até o final, e aí a gente pensa sobre essa série, coletivamente, tá? Quem pode ler para a gente? Eu posso ler. Deixa eu aparecer, peraí. Tá bom o Zoom? Tá bom sim. Eu falo o título? Sim, por favor. Só não precisa falar quem traduziu e tal. Tá. Furuí, Kiá, Kawazu, Tobi Komu, Mizu, Non, Oto. O velho tanque, uma rã mergulha, barulho de água. No velho tanque, uma rã salta mergulha, ruído na água. O velho tanque, rã, salto, tomba, rumor de água. Silencioso lago, o sapo salta, tchá, chua, chua, coach, coach, tibum. Baixou. Lago, sapo voa, lagoa. Verde. Na lâmina azinhavrada desta água estagnada, entre painéis de musgo e cortinas de avenca, bolhas espumejam como opalas ocas. Num veio de turmalina é uma rã bailarina, que ao se ver feia, toda ruguenta, pulou raivosa, quebrando o espelho, e foi direto ao fundo, reenfeitar com mimo suas roupas de limo. Obrigado. E aí, o que vocês acharam dessa série? Alguma coisa que chamou a atenção? Ou alguma das traduções especificamente que vocês queiram comentar alguma coisa? E pensando nesse rã salt, tradução do Haroldo de Campos. Mas o que você ficou pensando sobre esse Hansalt? Me chamou atenção, somente. Nem sei o que dizer. Mas me chamou atenção. Porque, né, tem esse salt que não é saltar, que é uma palavra que não existe. E ela está ali com uma... Olha, eu sou tão ruim de conhecimento de gramática, por incrível que pareça, que eu não sei o nome disso. Mas, enfim. Como é que é o nome disso? É um apóstrofo. Isso, apóstrofe, obrigado. Esse salt com apóstrofe, né, é um modo de traduzir a questão do salto. E aí, dito isso, ele faz talvez um neologismo? Não sei. De todas... terminei de falar? Só para não interromper. Termine. De todas, eu também achei mais interessante a do Haroldo, na forma, e a do embaixo era quem? Era Siliano Ramos? Não, o mais longo. João Guimarães Rosa. Esses foram os mais uau, que ele foi totalmente contextualizou. E o do Haroldo, eu adorei, porque eu adorei esse recurso estético da palavra saltar mesmo, igual um sapo. Né? A palavra nem terminou de falar e ela já saltou o do T final de saltar com o T inicial de tomba, e para mim eu já vi o sapo saltando, sabe? E eu entendo esse apóstrofe como igual quando a gente faz divisão, sei lá, quando a gente está escrevendo no caderno, né? Acabou o espaço, a gente coloca hífen, só que aí, né, mais para um recurso gráfico, poético, licenciável, foi apóstrofe, eu acho que super funcionou. Achei de todos os mais criativo, assim, gostoso de ler. É o que eu mais fiquei olhando. Legal. O Bruno comentou no chat que achou interessante que até a forma do Haikai mudou em algumas traduções.
Aí eu vou levantar a bola assim de quando as traduções mudaram a forma, o que que vocês acham que se manteve a ponto de que a gente pode considerar que é uma tradução? Se mudou a forma, o que que se manteve? Deixa eu descer aqui. Essa é uma pergunta difícil, porque são outras imagens, né? Outras sonoridades também que surgem a cada nova tradução. Mas eu concordo com você fazer essa pergunta, porque eu só não sei respondê-la, mas certamente me parece que tem algo que se mantém, porque a gente consegue vê-las como, talvez, ecos, né? Que foi um termo que você trouxe, ou ressonâncias de algo. Mas o que é esse algo? Mas eu fico pensando se tem como definir. É uma pergunta que eu me faço. Tem como definir o que se mantém? Ou que se mantém é da ordem de uma coisa que a gente não consegue reunir, entendeu? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que vai muito do quanto a gente. Ó, o Bruno falou que gostou da Estrela Ruiz porque traz algo de novo sem perder a essência do original. Tá, já vou subir lá. Queria só comentar essa bola que a Daniela levantou, que eu acho que depende um pouco do quanto a gente quer complexificar a coisa, né? Porque num plano mais objetivo, mais imediato, a palavra não é objetivo, eu diria num primeiro plano, assim, por exemplo, a gente pode olhar para essa palavra, esse poema que foi a versão, né, a tradução, a transcriação que o João Guimarães Rosa fez aqui, é, é uma mesma imagem, é a mesma coisa que acontece. É como se a gente estivesse pensando numa narrativa, o que que acontece? Qual é o fato? Qual é o evento? O evento aqui é o mesmo. É um sapo que pula nessa água estagnada, nesse corpo de água estagnado, e que rompe com esse corpo de água estagnado, cria nessa coisa parada um movimento. É o que surge desde os primeiros poemas, né? Só que ele muda isso. Ele coloca num outro jeito, ele coloca uma coisa que é quase o que a gente poderia ver numa descrição de um conto, de um romance, uma coisa mais prosa, assim, né? Só que quem conhece o poema original, talvez se depare com esse poema em algum lugar e fale, peraí, isso talvez seja o Haikai do Basho. Até porque esse Haikai é muito famoso, esse Haikai do Basho, assim. E o Haikai, ele trabalha muito com essa ideia de cenas, como imagem. É como se fosse uma fotografia de um instante que está acontecendo alguma coisa. É o sapo que pula, é a folha que cai, é tal coisa que acontece. Tradicionalmente, né? O Marx colocou, se colocar uma tradução debaixo da outra, vira um outro poema cheio de sinônimos. Muito legal essa ideia. Muito legal. Foi quase isso que a gente fez lendo eles em série, né? A gente vai vendo que é como se uma coisa fosse se repetindo, mas ela vai mudando de pouquinho em pouquinho, né? Então, tanto essa ideia de eco que eu comentei, quanto a de ressonância que a Daniela trouxe, elas têm a ver justamente com essas coisas que, a partir de um ponto, elas vão reverberando, elas criam alguma relação, mas ao mesmo tempo não é igual. E isso é muito importante quando a gente vai pensar em tradução, porque durante muito tempo, hoje em dia menos, mas durante muito tempo se praticou uma ideia de que a tradução deveria ter uma fidelidade o maior possível ao que seria o texto original. Então, isso gerava até um certo uma melancolia dos tradutores, né? Que às vezes as pessoas falam que, tipo, nunca vou conseguir pegar a essência desse texto e fazer igual, porque quando você muda de língua você perde. A poesia é o que você perde na tradução, tem essa máxima aí que é dita, que, enfim. Mas depois foi pensando, não, peraí, a gente não precisa pensar como perda, a gente pode pensar como uma nova criação, só que ela guarda uma relação direta com uma outra coisa que também foi uma criação. Então a gente está trabalhando com duas criações. É uma conversa, não é mais uma filial, não tem o texto sede e o texto Até porque filial. o poema também é uma tradução, né? Como o que você trouxe sobre o Haikai. Se o Haikai é tão, digamos, ele tem um formato em questão do tamanho, né? Ele reduz. É como se, e você fala que ele é uma cena. Então, o Haikai ele tem essa relação com um acontecimento que é preciso, mas achata o acontecimento, não no sentido ruim, porque o Haikai ele está trazendo o evento de uma forma muito pontual, é uma agulhada, né? O Haikai ele é cultural. Então, ele já está traduzindo também essa coisa da cena, porque se talvez a origem do Haikai seria numa cena que é presenciada ou imaginada, seja o que for, ele também já é um modo de traduzir essa cena, de forma que qualquer atividade dessa talvez seria uma atividade tradutória, não sei se uma atividade de tradução é toda e qualquer atividade semiótica, né? Não sei.
Eu acho que é um jeito de encarar, assim. Para quem se interessar, quiser aprofundar um pouco nessa discussão, um dos textos que eu coloquei lá com materiais complementares é um ensaio do Guilherme Gontijo Flores, que é um tradutor muito, muito conhecido, referência, assim, né, hoje. E ele fala exatamente, ele segue um pouco essa linha, Dani, que você colocou. Ele vai por outro caminho, mas o começo é muito pensando isso, se toda comunicação não seria um ato tradutório. Porque justamente você, primeiro que é uma tradução, é isso, né? É que nem quando a gente fala, eu não estou conseguindo dizer exatamente o que eu queria dizer. Ou seja, tem alguma coisa que você não está conseguindo traduzir, você não está conseguindo colocar em palavras. Então é um pouco isso que você estava falando, né? E aí tem uma outra camada disso que ele propõe, que é que a recepção, quando a gente está pensando na pessoa que ouve ou que lê, ela também tem que fazer ela também tem que se apropriar daquele material que ela está recebendo, que pode ser sons ou pode ser palavras escritas, e de alguma forma recriar um sentido na cabeça dela que também usa as próprias referências dela, também usa a experiência dela, e que, na verdade, é uma criação dela a partir daquilo que ela recebeu. E aí as pessoas falam, não, você entendeu errado o que eu disse. Cara, alguma coisa no que você disse deu para que, com a minha experiência de vida, eu conseguisse entender isso. Você, de alguma forma, ofereceu para mim isso. E é claro que a gente pode também fazer, assim como quando a gente lê um poema, a gente pode extrapolar, não quer dizer que toda coisa que a gente pensa e interpreta está totalmente afinado com o que a gente pode considerar uma coisa sensata, né? Mas tem essa ideia de que a gente poderia pensar em toda coisa como uma tradução. Se a gente pensar nisso, isso implica no caminho de volta. Então, se as coisas que a gente pensa que a gente está criando na prática são traduções, a gente poderia falar também que, justamente, voltando na ideia, as traduções são criações. Isso dá uma liberdade para a gente quando a gente pensa em traduzir um poema. A gente pode traduzir ele de várias formas, isso cria um campo. Isso também dá uma liberdade para a gente quando a gente pensa em partir de um poema para fazer outro poema, seja como sente uma referência ou numa prática mais de apropriação mesmo, que a gente pode trabalhar, né? De pegar um poema e roubar um pedaço dele para fazer um outro, para fazer um, entendeu? Então a gente tem essas liberdades assim. Eu queria subir aqui para o poema que o Bruno comentou, da estrela. Você falou que traz algo novo sem perder a essência do original. Tem essa ideia, né, de essa essência do original, né? Porque é o que a Daniela estava comentando, né? Será que essa essência talvez seja uma coisa que a gente não consiga muito fechar, justamente porque talvez ela não seja única, né? Porque se toda leitura que a gente faz, ela está mediada pela nossa experiência, pelo enquadramento que a gente chega naquele material, naquele texto, o que a gente vai falar que é a essência do texto? É o que a pessoa quis dizer? É a junção, a soma de todas as leituras que foram feitas? Isso se perde um pouco, talvez, essa ideia de essência, se a gente resolver pensar dessa forma. Mas existe alguma coisa que se mantém. É essa a pergunta, né? Cada um desses poemas vai trabalhar, às vezes, com uma coisa diferente que ele quer manter. Então, esses primeiros poemas seriam, talvez, mais perto do que a gente poderia chamar de uma tradução literal. Né, o velho tanque, uma rã mergulha, barulho de água. É muito próximo do que está escrito ali, é uma tradução muito próximo de, se você pegar esse verso e traduzir, esse verso traduzir, esse verso traduzir, vai dar mais ou menos isso. Uma mudança ou outra de palavra ali no meio. Aqui embaixo já tem uma criação, né? Já tem uma palavra com hífen. Já está indicando essa ideia de que é uma coisa, é uma ação de duas etapas, né? E se você prestar atenção na data, na verdade, essa tradução da Haroldo de Campos, todo mundo achou interessante, aí ela é bem anterior a essas primeiras traduções. Então, também não é uma questão de, tipo, a coisa foi evoluindo. São escolhas de tradução diferentes. E o Haroldo de Campos, ele faz justamente, eu também leio dessa forma que o Vanderlei lê, né? Ele faz a própria palavra saltar, né? Ele interrompe esse som e a gente sente a coisa saltando, saltomba. Então, ele recria essa cena na própria sonoridade das palavras, né? O que a estrela faz já é uma coisa mais das onomatopeias. Isso aqui, talvez, quem não conheceu o poema do Basho, não pesca essa. Mas, justamente, é um poema que ele é tão conhecido que ela trabalha com o que eu vou oferecer para as pessoas? Uma série de onomatopeias, considerando que algumas dessas pessoas já vão ter um dado de leitura que é terem conhecido esse poema. E aí, quando elas tiverem conhecido esse poema, eles vão fazer a relação. Se você não tiver conhecido o poema, é um outro poema para você, esse da estrela. Ele ainda pode funcionar. Você pode falar, legal, ela fez tipo um sapo pulando na lagoa. Mas é uma leitura que pode ter mais um elemento se você conhecer essa coisa que virou meio que um grande obra da tradição, assim. Eu pensei nisso, que parece mais uma coisa nova. Uma coisa à parte mesmo, assim, de retirar, se fosse retirar esse
esse poema e colocar no livro dela e não dizer que é uma tradução do... Não sei, eu senti um pouco isso, assim, uma coisa que reflete, né? Isso que é um... Eu não sei se isso tem a ver com o que tu falou, né? Da repetição e diferença, mas, assim, queria uma diferença aí no que estava sendo feito, né? Como, tradutor, como os tradutores estavam propondo. Assim. E eu gosto do Haroldo, mas esse me chamou um pouco a atenção, assim, porque eu gosto dessa coisa da sonoridade. Esses poemas, um depois. Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim, Sim. sim. Ah, pronto. Me lembrou um ensaio da Anne Carson, que é falando sobre tradução e tal. E aí, no final, ela diz que vai fazer um exercício, que é traduzir o mesmo poema várias vezes, só que sempre usando as palavras erradas. E aí, eu até vi aqui para dar uma olhada, tipo, uma das vezes que ela traduz, ela diz, é um poema de Íbico, não conheço esse poeta, mas aparentemente é um poeta clássico. Aí ela faz fragmento 286 de Íbico, traduzido usando somente palavras tiradas do arquivo do FBI de Bertolt Brecht. E ela traduz esse poema várias vezes, cada uma vez com um exercício desse, aí você lê todos, você fica meio tentando, porque você meio, eu pelo menos eu nunca tinha lido um poema, esse fragmento, e eu acho que ela não coloca o fragmento original. E aí você tem acesso que nem a gente aqui, né? Só os ecos, né? E aí você fica imaginando o que é o poema original. Eu achei massa isso. É uma forma de ler, né, também. É uma forma de você criar e registrar uma leitura desse poema original, porque a gente faz uma seleção, né? Cada um, é o que a gente está vendo aqui, o que você trouxe também no seu exemplo. Cada um desses poemas, novos poemas que a gente também está considerando como traduções aqui, eles escolheram alguma coisa com a qual eles queriam trabalhar, né? Porque tudo não necessariamente precisa ser o caso. Os primeiros tentaram fazer uma coisa mais próxima. Agora, por exemplo, esse aqui da estrela, ele ainda obedece à disposição de 3 versos. Então, se a gente estivesse pensando numa estrutura do poema, os 3 versos eles são muito característicos do haikai. Então, já é uma pista para a gente de que talvez ela esteja querendo formular aqui. Só o fato de ter 3 versos. Mas aí ela já vai trabalhar com é, uma ideia de que ela não recorre a uma descrição da cena, ela recorre a quase que uma mímica sonora que acontece aqui, né? E aí é diferente, por exemplo, do Haroldo, do João Guimarães Rosa, que já vai aproveitar outra coisa e já não vai lidar com a estrutura do haikai. É diferente. E uma coisa como esse poema aqui, o Basho, ele já não vai lidar com a estrutura do haikai também, mas já vai lidar em parte com as mesmas palavras. Ele vai usar lago, sapo. E aqui tem uma coisa que eu acho muito interessante, né? Que você vê que tem uma contaminação aqui da. A gente estava conversando no encontro passado sobre significante e significado, né? Então, esse significante lago, voa, lagoa, tem uma contaminação, né? Que sonora entre essas palavras. Parece que o sapo voa faz com que o lago vire lagoa. E isso não acontece só porque está numa sequência, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro verso. Mas acontece por conta da sonoridade. A gente sabe que o lagoa pegou esse A final e conseguiu fazer com que o lago virasse lagoa. E o que a gente pode pensar? Não sei, talvez ele tenha pulado no lago e fez crescer as ondas e por conta disso o lago virou uma lagoa que é maior do que um lago. É uma interpretação possível, né? Mas aqui ele já vai estar lidando com outras coisas e por aí vai. Cada um desses aqui vai trazer uma possibilidade. Mas é essa escolha, né? Do tipo, o que eu quero manter nesse poema? Desse meu ponto de partida para eu produzir o meu novo poema, o que eu quero manter? E o que eu quero movimentar, né? Isso que eu quero manter, de que forma eu vou recriar? Isso que eu quero movimentar, para que caminho eu vou, né? Fala aí, Bruno. Você levantou a mão? Eu Fala aí. achei aqui uma versão desse poema, desse haikai, traduzido pela Olga Savari. Ela tem uma tradução e é sobre o tanque morto, um ruído de rã submergindo. Já é uma coisa totalmente submergindo. Não, acho que não apareceu essa palavra em nenhum dessas traduções. Tem Um mergulha, né? ruído de rã, né? Ela fala sobre o tanque morto, um ruído de rã submergindo.
Engraçado, eu não sei se para você é assim, mas para mim submergindo é um som e mergulhando é outro som. Uhum. Submergindo é um som mais fechado, né? Não tem o splash. É um som mais É, tipo. fechadão, né? É. É uma coisa meio para baixo mesmo, né? Como se já tivesse lá no fundo, sei lá. Uhum. Parece que vários desses poemas estão vendo o sapo pular e o dela parece que ela chegou um pouquinho depois. Ela viu logo depois que o sapo pulou, sabe? Legal, gente. Acho que deu uma boa conversa já essa série. Eu vou sugerir que a gente passe para a próxima. E aí, na verdade, assim, talvez dê tempo da gente ler mais um poema, a gente fazer exercício. Eu vou propor um que não é exatamente o próximo, eu acho que é dois depois, que é um poema do Solano Trindade, que aí já não vai ter tanto a ver com essa conversa da tradução, vai ter a ver com uma outra coisa que a gente está lidando nesse encontro, que é continuar a conversa das sonoridades do texto, né, do material, da materialidade do texto ali. Quem parar para ler a coletânea depois, tem mais alguns poemas que eu separei que acho que eles trazem coisas muito interessantes quando a gente vai pensar em como. Porque no primeiro encontro, a gente estava lidando com as sonoridades que apareciam no texto através muito de como a gente lidava com as sonoridades do mundo e tentava apontar para elas no texto. Ou seja, a gente está lidando com um diálogo entre pessoas. Isso é um dado sonoro, isso é um certo evento sonoro que a gente está experienciando no mundo. Como é que a gente vai apontar para isso num poema? Como é que um poema a gente pode mostrar uma conversa acontecendo num poema? É esse tipo de conversa que a gente estava tendo mais no encontro passado, né? A gente teve ali com, por exemplo, o poema da Bruna Mitrano, que foi aquele poema do verão, era como é que a gente vai lidar com esse ambiente que tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e a gente vai passar essa sensação de simultaneidade, de velocidade dentro do texto, ou seja, né, como apontar para o mundo. E aí, aqui nesse encontro, nessa coletânea aqui nesse PDF, tem um pouco mais os textos já fazendo coisas acontecerem pela sonoridade. Então, depois, quem conseguir dar uma olhada nos outros poemas é legal. É um pouco já o que aquele poema do martelo estava fazendo, né? Que ele tinha aquela palavra martelo que ia martelando o poema. É um pouco essa ideia. Só que aqui já vai, às vezes, um pouco pela própria sonoridade. Esse do Solano Trindade é um exemplo disso, assim. Então, é para a gente pensar, quem estava interessado já em fazer um poema mais voltado para o trabalho com as sonoridades, isso aqui já é um dado que a gente não viu ainda aqui na oficina, o tipo de trabalho que ele faz, né? Quem pode ler? Solano Trindade, inclusive, vale muito a pena se darem uma olhada depois. Um poeta muito relevante, assim, um poeta que foi ligado à militância negra na década de 50, 60, por aí, assim, e referência em muitas coisas. Multiartista, na verdade, nem só poeta. Posso ler? De preferência alguém que não tenha lido ainda. Tem esse Tá. dado que eu esqueci de falar. Mas obrigado. Que não tenha lido ainda, de preferência mesmo que também não tenha lido no Encontro 1. Vou levantar essa bola aí, mas se não for o caso, vamos lá. Alguém que não leu no Que Encontro. pressão, né? Que pressão. Aí, vai, todo seu. Com Solano vontade, Trindade. hein? Com vontade. Você vai baixar ele daqui a pouco, tem mais, né? Isso, ele vai até aqui. Beleza. Eita. Tem gente com fome. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Pi. Estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Brás de Pina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem, Mauá, Trem Sujo da Leopoldina, correndo, correndo. Parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome,
Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer: se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar. Psiu. Obrigado. O que você achou de fazer essa leitura, Carolina? Achou difícil? Achou interessante? Gostei. Achei. Tive uma. Eu vou. Aquela que vai falar sem conhecimento, né? Mas vamos lá. Tive uma sensação de musicalidade, eu acho, assim, de um ritmo. Me deu uma sensação de me sentir chamada para um ritmo, sabe, de leitura. Legal, falou com muito conhecimento. Eu também sinto exatamente isso. Não que eu seja referência do que seria muito conhecimento nesse caso, mas pelo menos já somos dois com essa sensação, você não está sozinho. Exato, a sensação. Mas alguém sentiu que esse poema ele tem um trabalho rítmico muito forte? Super. Dá até para pensar numa batida de rap. Eu conheci esse poema com ele sendo falado, porque foi numa. Era uma coisa que um amigo meu estava fazendo, mas aí a gente estava voltando de. A gente pegou o trem em Campo Grande, aí um amigo dele, que eu não conhecia, na real, ele começou a. Não era ler, no caso, porque ele não estava lendo, ele sabia o poema, né? E aí ele começou a falar o poema para todo mundo no trem, o trem cheio, foi bem legal. E aí eu perguntei para ele de quem era, aí foi quando eu descobri. Mas foi legal descobrir o poema ouvindo, né? Eu não, aí só fui ler depois que eu perguntei para ele, mas foi super legal, porque também o trem trouxe uma coisa rítmica, né? Enfim, é, uma leitura, entre aspas, num lugar, uma vocalização num lugar específico, num ritmo específico. Foi ótimo. Engraçado isso que você falou, porque realmente a gente poucas vezes ouve um poema pela primeira vez em vez de ler, né? E de pensar que na maior parte da história poética foi exatamente isso, né? Os poemas eles nasceram oralizados e continuam sendo oralizados, só que ganhou uma quase que um segundo plano, que é essa ideia da declamação, né? É quase como se a voz ela só servisse para que a pessoa não precise ler o texto. É uma muleta, né? A gente lê os poemas assim. E isso vale até para todo mundo, até com uma coisa, eu também tento observar isso, né? Se eu não estou parando, por exemplo, num sarau, num espaço de leitura, e eu estou lendo o meu poema quase como se eu não quisesse estar ali. Isso é uma coisa que às vezes aparece. A pessoa não quer, está ali muito tímida, esconde o rosto atrás do poema. E assim, aquilo é uma performance. O texto, ele não é o que as pessoas estão recebendo, aquele texto escrito. As pessoas estão recebendo o seu corpo, a sua voz, a sua entonação. E esses são os elementos com os quais a gente trabalha. O texto está sendo lido ali como uma referência, talvez se você não souber o poema, ou se você quiser performaticamente estar com o livro na mão. Mas, como nesse caso que você trouxe, o assunto é outro, né? É tipo uma coisa de griot, assim, né? De contador de história. Ó, o pessoal está conversando aqui no chat. Bruno falou que lembrou o poema do Manuel Bandeira. E a Natália, que é no poema do Manuel, o trem parece dizer café com pão. E neste ele parece dizer que tem gente com fome. Legal. Agora que eu lembrei, foi realmente muito legal essa vez com essa pessoa. E aí, quando ele começou, tem gente com fome, umas pessoas reagiam, falavam, é verdade, tem. Aí gerava uma certa conversa naquele vagão. Foi realmente incrível, assim, foi bem legal.
Ele é um poema que trabalha com onomatopeias, né? A gente viu isso lá no Poema da Estrela. Ele tem essas onomatopeias do trem, do psiu e do pi, mas ao mesmo tempo uma das coisas rítmicas que me interessa nesse poema é esse tem gente com fome, que lembra muito uma locomotiva na minha leitura, assim. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Parece que é esse movimento do trem, né? E quando a gente chega aqui na última estrofe, que o trem vai parando, a gente vê que essa estrutura vai mudando. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Parece que a velocidade vai ficando diferente, né? Então tem essa percepção de que. E é por uma questão de repetição. Se ele fala uma vez tem gente com fome, talvez não acontecesse. Existe uma composição desse verso que ela é muito. Ela dá esse encadeamento. É que nem algumas batidas, alguns versos que a gente faz. Ah, isso parece uma cavalgada. Eu não sei se alguém já conhece alguma obra assim, mas tem coisas que remete, né, a uma cavalgada. Por quê? Porque a gente sabe aquele tá, 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 a gente conhece esse som e a gente fala, ó, isso aqui tá aparecendo. Da mesma forma esse aqui, né? Tem esse trem, ele aparece sonoramente no poema, ele não está só sendo dito, né? E ao mesmo tempo a construção de cenas dele é só um movimento na primeira metade do poema. Para quem não conhece, essas estações que ele fala são estações aqui do Rio de Janeiro, né? Dos ramais de trem do Rio de Janeiro. Então ele vai passando assim pela parte da periferia, da zona norte do Rio de Janeiro, e vendo esses cenários que todo mundo que passar vai ver exatamente isso, vai fazer essa mesma constatação. Então, é um poema muito essa experiência que você falou, né, Daniela, das pessoas concordando, né? E essa resolução que ela dá, eu acho maravilhosa, que é uma coisa tipo, básica, né? Se tem gente com fome, dá de comer. Isso tinha que estar, eu acho que tinha que estar estampado em todos os lugares, assim, em todas as esquinas. Então a gente vê que, por exemplo, como é que eu faço um trabalho com a sonoridade no poema? Nesse caso, ele é um poema que ele não está necessariamente girando em torno de algumas palavras específicas, ele não tem rima, ele não está fazendo jogos sonoros muito em torno da parte mais diria assim, dessa coincidência de sons, de vogais que a gente tem na rima, ou de uma coincidência de consoantes, assim, de repetição, de palavras começando com a mesma consoante e tal. É um dado rítmico, é um dado de repetição, um dado de ritmo. Então, isso pode acontecer não sozinho, no caso, ele também usa a parte da onomatopeia, ele também faz essa velocidade aparecer com essa sucessão de cenas, né? Porque ele não está parando em cada um desses bairros, ele está fazendo a coisa andar. Então, tudo isso colabora no final para essa produção, né? Seria diferente, por exemplo, se a gente tivesse talvez esse esse poema que tivesse ele diz que um trem está correndo, mas ele estivesse parando o tempo todo e descrevendo os lugares, a gente já está com um efeito estranho. Ele não, ele vai reto. Então, é um dado de construção do poema interessante para a gente também, né? Pensar como o ritmo ele é uma questão. E lembrando aquilo que a gente está falando, né? O ritmo, ele não necessariamente precisa ser uma repetição, como tem nesse caso. Ele não necessariamente precisa ser uma repetição do nível de um poema com métrica, como a gente vê aqui do João Cabral. A frase estação de Caxias, ele tem unidade rítmica. A gente tem, por exemplo, estação, que a gente tem um tá, a gente tem dois tempos fracos e um tempo forte, poderia pensar assim, né? Porque o acento da palavra é uma palavra de 3 sílabas, o acento está na última, e a gente faz essa marcação. Se a gente tivesse uma série de palavras dessa maneira no verso, a gente teria um verso que a gente ia ler fazendo tá, mas a gente não precisa fazer a mesma unidade sempre, a gente pode articular com outros. Então aqui está estação de Caxias. Nesse caso acabou sendo, né? Se a gente for ver tem gente com fome, já daria outra. Vigário geral, tem outra. Então isso tudo é dado do poema. Por isso que é importante às vezes a gente falar os poemas depois que a gente escreve, porque a gente vai percebendo o que está acontecendo no nível do ritmo. E a gente não consegue escapar dessas unidades. Na língua portuguesa, é basicamente essas unidades, né? O Décio fala disso naquele livro. Tem a unidade de dois, um fraco, um forte subindo, um fraco, um forte descendo, lá ele tem a explicação lá, né? Mas falando a gente consegue perceber, e tem a ver por como a gente acentua as nossas palavras, né? Muito bom essa relação do ritmo diminuindo enquanto termina, o Bruno comentou.
e que é uma relação que vai ter uma reverberação no sentido, né, do silenciamento e tudo mais. É como se essa velocidade fosse uma potência do trem e o silenciamento fosse uma redução dessa, né? Tem esse jogo assim. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Beleza. Então acho que a gente pode ir para atividade, para a gente não acabar passando das 10, que nem da última vez. É uma atividade que ela tem menos instruções do que aquela outra. São 2 etapas, assim, mas eu estou querendo começar agora porque acho que a gente pode ter um pouco mais de tempo para fazer essa atividade. Para quem está no celular, talvez seja um pouco complicado de fazer. Eu vou colocar aqui uns links para ajudar, principalmente quem está no celular. Mas qual é a proposta? Eu vou explicar assim a primeira etapa e aí vocês me falam se alguém achar que não dá para fazer no momento, tal, a gente vê uma possibilidade, uma opção, pode talvez fazer depois, não sei, a gente pensa. Mas a ideia da atividade vai ser a seguinte: primeira etapa, que é o que a gente precisa saber por enquanto, a segunda fica como segredo. A gente vai fazer a gente vai fazer uma técnica de apropriação aqui de um desses poemas para fazer um poema nosso. São 1000 maneiras de fazer isso, né? A gente pode, às vezes, pegar um verso do poema e usar esse verso para começar o nosso. A gente pode fazer isso indicando que a gente fez isso ou não, né? Se a gente usar uma aspas, a gente está indicando que a gente tirou de algum lugar. Se a gente não usar, a gente só roubou mesmo, tá tudo certo. Mas essa aqui que eu vou propor, ela é chamada em inglês de blackout poetry. Às vezes as pessoas chamam de poesia de marca-texto e tem umas outras nomenclaturas assim. Mas que é um jeito de você, meio que como se você encontrasse um poema dentro de um texto, não necessariamente para ser outro poema, através do apagamento. Então você vai, na verdade, diminuindo aquele texto e fazendo com que outra coisa apareça ali no meio. E que isso, claro, vai ter a ver com a sua escolha, mas você vai estar limitado pelo repertório de palavras e de organização das palavras no espaço que aquele texto usou, porque você tem que partir dele, né? Então, como a gente está lidando aqui com digital, assim, né? Não vai dar para a gente... Isso seria mais complicado, na verdade, se a gente fosse realmente passar o marca-texto. Isso é legal de fazer físico, né? Mas a gente não vai poder fazer isso agora. Então, eu vou propor que quando a gente pegar esses poemas, vocês apaguem mesmo, mas vocês respeitem os versos. Então, a gente vai pegar, qual é a instrução, né? Um poema que a gente lidou aqui na oficina. Pode ser um poema da coletânea do Encontro 1 ou um poema dessa coletânea do Encontro 2. Mesmo que a gente não tenha lido, vocês dão uma olhada por alto, algum poema que vocês tenham achado interessante e tal, mas que seja de uma dessas 2 coletâneas. E a gente vai pegar esse poema e a gente vai fazer um outro poema a partir dele, usando essa técnica de apagamento. Então, aqui, por exemplo, a Trem Sujo da Leopoldina. Se eu estivesse lidando com marca-texto físico, eu poderia apagar, por exemplo, Sujo da Leopoldina. Eu ia começar só com trem. Trem correndo com fome. Né? Se eu apagasse a palavra correndo, parece dizer tem gente, eu teria trem correndo com fome. Então, eu encontrei um primeiro verso dessa estrofe através do apagamento das outras. E as palavras ficariam nessa posição, né? Se alguém conseguir fazer desse jeito, se tiver uma mãe aí de abrir, eu vou colocar o Docs para ficar mais fácil, o Docs desses PDFs. Se conseguir, tipo, fazer um marca-página e tal, maravilha. Mas, a princípio, vocês podem só respeitar o fato de que no primeiro verso vai ter, se vocês vão apagar Sujo da Leopoldina, vocês deixam a palavra trem no primeiro verso, correndo no segundo. Aí vocês pulam uma linha, deixa com fome, tá? Então a gente vai fazendo do jeito que for possível. Viável, vocês acham que alguma pergunta? Alguma dúvida de como fazer isso? Eu vou colocar os arquivos aqui no chat, vocês podem baixar, e a gente vai fazer isso e depois vai ter uma segunda instrução, tá? Então eu vou dar 15 minutos para a gente fazer isso. Deixa eu só tirar uma dúvida, aqui eu me distraí um pouco. Tem que tirar o primeiro verso de Não, cada poema. você vai ter um poema na sua mão e Uhum. você vai partir desse poema para apagar as palavras que você quiser nele e fazer com que, através desse apagamento, surja um outro poema no lugar. Entendi. Tá bom. Certo?
Então, eu vou só achar rapidinho aqui as coletâneas. E a gente pode escolher qualquer poema dessa coletânea, ou cada um vai ficar com um? Não, vocês podem escolher qualquer um, e se escolher o mesmo, não vai sair o mesmo poema do exercício. Então, vai ser até interessante se duas pessoas escolherem o mesmo poema, porque a coisa vai ficar diferente de qualquer forma. E aí, quem está no celular, vocês podem fazer o seguinte, para facilitar um pouco. Vocês podem abrir, por exemplo, esse documento no celular, e vocês podem ir anotando no papel. Quem quiser fazer isso na verdade talvez seja até mais fácil. E anotando no papel as palavras que vocês estão mantendo, né? O resto, o que vocês estão apagando, vocês não anotam. De qualquer forma, vocês têm acesso ao Drive, né? E eu vou colocar aqui os documentos desses PDFs aqui para facilitar um pouco quem quiser lidar com o marca-página, um apagamento, alguma coisa assim. Para apagar, vocês poderiam fazer o realce de texto em preto. Aí vocês apagam, né? Pouco complicado fazer isso no digital, mas acho que a gente consegue. Vamos tentar, que é um jeito interessante a gente trabalhar com essa ideia de uma versão a partir de um poema, sem a gente estar pensando em criar uma coisa nova, mas a gente está esburacando uma coisa que já existe. Então, vou colocar aqui no chat, tá? Boa. Então tá, agora acho que realmente foi todo mundo. Beleza. Então, agora uma etapa 2. E aí depois a gente vai, de novo, compartilhar as duas coisas no Drive, né? Mas agora a gente vai fazer um segundo poema. E aí o lance desse segundo poema é que a gente vai partir agora desse que a gente fez, nesse exercício, não do poema de onde a gente partiu, mas do que a gente produziu agora através desse apagamento. A gente vai fazer um exercício de contraponto para produzir um outro poema. E como é que vai funcionar esse exercício de contraponto? Tem um pouco a ver com o que a gente estava conversando na semana passada, mas a gente pode usar essa palavra num sentido mais aberto, assim, né? Então, a ideia é basicamente que a gente, é isso, era produzir um contraponto, ou seja, uma diferenciação. Então, vocês podem, por exemplo, pegar alguma coisa que o poema faz, alguma coisa que o poema diz e oferecer um outro ângulo. Se ele narra uma cena, por exemplo, você pode narrar a mesma cena com outro ponto de vista, com o olhar de algum outro elemento. Se ele defende alguma coisa, você ataca. Se ele está fazendo uma determinada estrutura, você pode fazer uma outra estrutura. Então, agora a gente vai ter muita liberdade para fazer, para escrever. Mas a ideia é que vocês vão identificar alguma coisa que o poema faz, em alguma camada, seja ela qual for, seja uma camada de sentido, seja a cena que esse poema está construído, seja uma camada de som, e vocês vão primeiro identificar, vão ler e falar, cara, esse poema é um poema rápido, esse poema ele está falando do ponto de vista de um animal, esse poema está fazendo tal coisa. E aí vocês vão fazer um outro ângulo, vocês vão fazer um contraponto, vocês vão fazer uma diferenciação, ou seja, vocês vão tentar fazer uma tensão com esse poema, mas que ao mesmo tempo é como se fosse um desdobramento desse poema, é como se fosse um lado A, lado B, vocês podem pensar assim, né? Agora a gente já tem o lado A, então vamos pensar no lado B. Dá até fazer uma série, né? Isso é até um exercício legal para quem se interessa de fazer uma série de poemas, né? Tipo, alguns poemas funcionam assim, né? Você pega de uma primeira, uma semente, você vai fazendo uma série, né? Então é isso, a gente vai fazer agora um contraponto, mais 15 minutos, e aí a gente encerra aqui o encontro, depois a gente coloca lá no Drive, a gente troca uma ideia também no começo do próximo encontro que nem a gente fez aqui, sobre como é que foi fazer isso. Se vocês quiserem me escrever alguma coisa também, ótimo. Então, mas vamos tentar fazer agora nesse tempo final, para a gente conseguir fazer dentro do limite de tempo, que é essa proposta também, né? Então, fazer um contraponto. Identifica alguma coisa que o poema está fazendo e faz um jogo inverso, dentro do que vocês interpretarem como o que seria um contrário disso, né? Beleza? Alguma pergunta? Então, só repetindo, pegar alguma coisa que o poema faz ou diz e oferecer outro ângulo. Isso pode ser no campo das ideias ou no campo da estrutura do poema. Não precisa utilizar todas as palavras que sobrou, digamos assim. Não, Fazer você só uma parte. tem um repertório livre de palavras agora. A única coisa que te prende, entre aspas, é que você precisa considerar esse poema que você fez agora e pensar o que ele está fazendo e fazer um inverso, né? Bruno, precisa ser o mesmo poema que eu escolhi do anterior? Não. O poema que vocês vão tomar como referência é o que vocês fizeram. Então, vocês têm um poema. Vocês fizeram um apagamento. Isso gerou um segundo poema. Esse segundo poema é o que a gente está considerando aqui como ponto de partida. Desse segundo poema,
a gente vai fazer um contraponto. Então, eventualmente, se nesse apagamento vocês fizeram um poema falar uma coisa totalmente diferente, essa coisa totalmente diferente que vocês vão fazer o contraponto, tá? Então, 15 minutinhos aí, a gente volta aqui só para dar um tchau e falar alguma coisa quem quiser, tá? Estarei por aqui, qualquer coisa. Alguém terminando ainda? Tranquilo. Você pode fazer com mais tempo. A proposta é adiantar alguma coisa, assim, né? Essa ideia de terminar, na verdade, é aquilo que a gente estava conversando, né? Não é exatamente para... Não precisa terminar nem ficar satisfeito, né? Mas é se propor a tentar fazer com menos esse critério, assim, né? De ser aquilo que você racionalmente estava planejando para sua atividade, né? Então também, eu escrevi aqui, eu não sei se eu curti muito o que eu fiz, não, eu fiquei meio assim, foi para um caminho, não consegui achar as palavras certas, mas aí tira a gente daquele lugar de que a gente, na primeira tentativa, precisa fazer exatamente aquilo que a gente pretenderia e gostaria de que fosse possível. Então, deu um pontapé, aí que fica aquela coisa meio assim, aí depois a gente dá uma continuidade. Mas o lance é começar a fazer. É mais sobre o pontapé do que sobre o produto. A oficina toda, na verdade, não é sobre produtos. Não é sobre a gente sair daqui com nada pronto. É legal que a gente tenha tentado fazer. E aí, eu vou só comentar uma coisa. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode comentar depois e a gente fecha por aqui. Mas eu queria comentar, então, que depois vocês colocam no Drive. Eu vou criar uma pasta lá. Por favor, coloquem o quanto antes. Só por uma questão de organização da gente poder se ler. Dessa vez a gente não vai ter um exercício que nem a gente teve, então não tem tanta essa preocupação de estar lá para que um exercício possa acontecer. Mas assim, aproveita e já bota logo, é isso que eu quero dizer. Bota no mesmo documento, se possível, os 2 poemas. Então bota uma página o que você fez a partir do apagamento e na próxima página o que você fez a partir do contraponto, né, no mesmo documento. E aí agora a gente tem 3 poemas. Né? Cada pessoa aqui fez 3 poemas, se fez todas as atividades. Com esses 3 poemas, a gente vai trabalhar as próximas etapas. Então, eu vou passar uma atividade também para a gente ir fazendo ao longo dessa semana, e no próximo encontro, a gente vai fazer um encontro que não vai ter mais produção de poemas. A gente vai estar agora trabalhando esse que a gente já tem. Né? Dito isso, agora vocês sempre tiveram, na verdade, essa liberdade, porque eu não posso restringir a liberdade de ninguém, mas agora, oficialmente, assim, para a oficina, vocês podem mexer nesses poemas que vocês fizeram o quanto vocês quiserem. O primeiro poema que a gente fez na primeira atividade e esses 2 que a gente fez nessa. Pode mexer, pode inclusive fazer uma coisa bem diferente a partir dele. Só assim, não traz um poema que vocês tenham feito fora da oficina, só para a gente tentar experimentar com esses. Mas a partir desses poemas, se vocês quiserem mexer bastante neles, vocês podem. E o lance é a gente ir refinando para que a gente vá adicionando novas camadas. Ah, Daniel, mas eu detestei os 3 poemas, eu não quero mais trabalhar com eles, vou ficar muito triste se eu tiver que trabalhar com eles. Eles não têm salvamento, não tem salvação. Aí tá, nesse caso, se você tiver um outro poema e você quiser trazer para a oficina, você pode. Não está proibido trazer poemas de fora da oficina. É só assim, tentar dar uma preferência para os que a gente está trabalhando aqui. Mas se quiser trazer outros, se não tiver jeito, traz. E a gente vai continuar com ele nos próximos encontros. A gente vai estar pensando mais a vocalização, tá? Tinha mais uma coisa. Ah, sim. E aí, lembrem de, se possível, até sábado, no máximo até o encontro que vem, comentar o poema da pessoa que vocês tiraram e tentar fazer alguma sugestão, mesmo que seja de um outro caminho possível, não necessariamente de um problema do poema. Só esse primeiro poema, a gente vai estar fazendo esse exercício de comentário oficialmente. Mas, se vocês quiserem aproveitar a mesma pessoa que vocês pegaram os comentários e fazer, sintam-se livres, ia ser muito legal, dos novos poemas. Eu vou tentar fazer um material comentando os poemas que vocês fizeram também, vou escolher qual atividade, vou fazer alguma coisa dando um comentário geral, e aí eu disponibilizo isso no Drive, porque é legal que cada pessoa possa ver não só os comentários que vai receber do próprio poema, mas também os comentários que outras pessoas receberam dos seus poemas, porque assim a gente também aprende coisas, né? Aprende assim, a partir da minha leitura do que eu posso oferecer para vocês. Então é isso. Então, continuem, por favor, com o exercício de comentário. E mesmo com ou sem o exercício de comentário, tenham liberdade agora para mexer nesses poemas, tá? E a gente se encontra na quinta que vem, amanhã, ou no máximo até sábado, eu coloco os materiais complementares. Sábado, domingo, eu coloco os materiais complementares para o próximo encontro e eu indico qual vai ser a atividade que vocês vão fazer. E aí é muito
é importante que a gente consiga fazer essa atividade, não necessariamente nessa semana, mas pelo menos até o final da oficina, tá? Então, lembrando que a prioridade é aparecer nos encontros. Se conseguir aparecer nos encontros, mesmo não conseguindo, né? Mas a prioridade é aparecer nos encontros, depois fazer o exercício, depois a leitura dos materiais complementares só para quem conseguir, tá? É isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma pergunta? Eu queria só perguntar se essa aula vai estar no Drive também, no YouTube, você vai pôr, porque eu perdi uma hora de Sim, aula. Tá. sim. Não, jogar no Drive, eu jogo no nosso Drive para vocês, eu boto amanhã já. E aí Tá. depois, quando for publicar mesmo, aí eu vou, tipo, cortar uns silêncios, umas coisas assim, aí eu vou levar mais tempo para postar no YouTube. Mas pra gente aqui já tá no Drive amanhã. Tá bom. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Adorei o encontro de hoje. Obrigado pelas conversas. Vou parar de gravar aqui.